Seria possível efetuar o pagamento a uma terceira empresa que não consta do contrato? Não seria possível. Não seria possível? Não tenho, na verdade, eu não tenho essa informação do ponto de vista legal. Não, é uma pergunta. Seria possível... Na minha opinião, não. Efetuar... Não, seria possível efetuar... Estou perguntando à fiscal do contrato. Por favor, seria possível efetuar o pagamento a uma terceira empresa que não consta do contrato? Não seria. Não seria possível. Isso já ocorreu antes? Não. Nunca ocorreu antes? Não, senhor. Ah, muito obrigado. Em que dia a primeira invoice foi encaminhada, por favor? Eu não tenho certeza, se eu não me engano, eu acho que foi dia 18 que eu estive copiada no primeiro e-mail. Depois das tratativas de negociação entre a divisão de importação e a empresa para correção da invoice, eu não fui copiada. Em que dia, repetindo, a primeira invoice foi encaminhada? Eu não recordo se foi dia 18, eles mandaram um link pelo Dropbox, onde eu não tive acesso ao link, o link não abriu para mim, e eu acredito que não tem aberto para a divisão de importação também. Então a senhora não sabe quando a primeira invoice foi encaminhada, é isso? Não consigo recordar aqui, senhor. Não consegue recordar. Dia 18 foi pelo Dropbox. Foi o link. Não sabe. Essa era uma proforma invoice ou comercial invoice? Isso é uma pergunta também muito importante. Proforma invoice. Era uma proforma invoice. Como é possível identificar se é proforma ou comercial invoice? Isso é muito importante. Isso cabe à divisão de importação, eu não sei definir. A senhora não sabe diferenciar? Não sei diferenciar. O que é proforma invoice e comercial invoice? Isso compete à divisão de importação, eles têm esse esclarecimento. Como a senhora não tem essa informação, não sabe precisar e era fiscal do contrato? As questões de documentação de importação são tratadas pela divisão de importação. São de responsabilidade e de competência da divisão de importação. Então, uma pergunta mais objetiva. Qual era a finalidade da apresentação dessa invoice? Por favor. Para o envio do produto. Para a exportação do produto, exatamente. Para a importação, desculpa, para a importação do produto. O que é esse documento e para que procedimento administrativo ele é necessário? Ele é necessário para a importação do produto, para submissão também à Anvisa, junto com a documentação técnica do laboratório e, posteriormente, encaminhado para as fases de pagamento. Tá. Então, uma outra pergunta em função disso, para esclarecer melhor. Como se dá o procedimento administrativo desde a apresentação da invoice até o efetivo pagamento da fatura? Como eu disse lá no começo da minha apresentação, essa proforma faz parte do processo de importação. Depois de concluída a fase da importação, a proforma, juntamente com a documentação técnica, é inserida num outro processo, que é o processo de atesto de recebimento. Qual o papel da Madison Biotech nessa contratação, por favor? Desconheço. Desconhece? Qual o papel da Madison nessa... A senhora é fiscal do contrato. Senhor senador, naquele e-mail colocado pela empresa, ela informa que a Madison... Nós estamos aqui com todo carinho, sim, se o senhor me permitir falar, eu respondo. Eu quero saber, é uma pergunta objetiva. Qual é o papel da Madison Biotech nessa contratação? De acordo com a informação colocada pela empresa naquele e-mail, a Madison é responsável pelas exportações da Bharat Biotech. Então, de acordo com as informações da Precisa... Isso. Que enganou o Ministério através da Global. Senador Renan, é real que a Madison é a comercializadora para a exportação dos produtos da Bharat Biotech. Inclusive, eu pedi a Vossa Excelência para que ninguém interrompesse. Estou interrogando a depoente, que está gentilmente respondendo. Só um minutinho, senador Renan, continue, por favor. Eu só peço a Vossa Excelência para que a gente conclua aqui sem interferência. Por favor, eu também teria muitas perguntas a fazê-la, mas não estou fazendo em respeito. E ela está respondendo muito bem, com delicadeza, entendeu? Está atendendo os pressupostos do depoimento. Eu estou muito satisfeito com a presença dela. Como o Ministério da Saúde pretendia fazer algum pagamento à Madison Biotech?
Uma pergunta concreta ao fiscal do contrato. O pagamento seria feito depois de comprovada a entrega e depois de autorização de uso concedido pela Anvisa. Não houve pedido de antecipação? Em momento algum. Não, nem isso estava contido na invoice? A invoice é de competência da divisão de importação fazer essa análise. Eu não cheguei a checar essa invoice. Quer dizer, a senhora não chegou a checar ou a senhora desconhece que foi pedido um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares? É uma pergunta objetiva. O pagamento constante naquela invoice que consta como antecipação... a senhora recebeu... Sim, eu tomei conhecimento das invoices por e-mail. A senhora recebeu as invoices por e-mail. Porém, a senhora não pode alegar desconhecimento. Pelas tratativas feitas entre a divisão de importação e a empresa, a invoice foi corrigida. Sim, corrigida, mas manteve imprecisões. Não, a última invoice foi corrigida. Que providências Vossa Senhoria tomou, deveria ter tomado, ao perceber que a invoice encaminhada previa o fornecimento de 300 mil unidades de vacina a preço de $150, em desacordo com o preço contratual por dose, que era de $15. Como eu disse aos senhores... Não, a pergunta é bem objetiva. Que providências a senhora tomou ou deveria ter... Eu não deveria ter tomado providência, porque isso cabe à divisão de importação. Tá bom. A senhora não deveria ter tomado providências, apesar de ter autorizado depois a alteração do contrato com relação às datas. O contrato previa uma remessa de 4 milhões de doses na primeira remessa. Mas isso não foi respeitado. Por que esse número foi alterado? Porque a empresa me justificou que tinha uma regulamentação que impedia o envio de 4 milhões naquele momento. Isso é muito importante. Eu fiz uma pergunta, por que o contrato que previa 4 milhões de doses na primeira remessa, mas isso não foi respeitado, e por que esse número foi alterado? Ela acaba de me responder, né, que aceitou a declaração da empresa. Tá? Isso é muito importante. Aceitei a justificativa. Aceitou a justificativa e não a declaração. Isso é muito importante, porque significa dizer que a senhora contou com a boa-fé da Precisa em todos os momentos. E isso ocorre em outros contratos, quando se solicita alteração de envio do produto naquele momento. Com relação à Precisa, que já havia antecedente... Não, eu estou falando de outros contratos. Eu disse ao senhor de outros contratos. Vossa Senhoria foi quem autorizou essa alteração? Por favor. Como? Desculpa, não ouvi. Eu perguntei. O contrato previa uma remessa de 4 milhões de doses, a primeira remessa, mas isso não foi respeitado. Por que esse número foi alterado? Eu já respondi ao senhor, por conta da justificativa apresentada pela empresa. Eu estou perguntando na sequência. Vossa Senhoria foi quem autorizou essa alteração? Eu aceitei a justificativa da empresa. Então, muito bem, essa pergunta, essa resposta que nós queremos ver. Foi a senhora que autorizou a alteração. Com base em quê? Com base na justificativa que eu considerei razoável. Justificativa da Precisa, que não cumpriu o contrato e a senhora considerou razoável. Eu considerei razoável o fato de não poder embarcar 4 milhões de doses naquele momento. Ou seja, por conta da regulamentação do país. Acreditou na boa-fé da Precisa, apesar de tudo que estava envolvido. Uma empresa atravessadora, que não tinha nenhum histórico com venda de vacina, e que vendeu a vacina mais cara, a vacina que era, na oportunidade, na circunstância, um lixo lá na Índia, que não tinha sequer passado pelo processo interno da agência sanitária, e a única que até então tinha atravessador. Depois apareceram as outras com atravessadores, e coincidentemente, as com atravessadores, que estão fora do compliance, do acompanhamento da fiscalização, são as que andam, como essa.